Each man creates his own heaven, his own hell. Let me see your face. Olá pessoal, sejam bem-vindos à Arca do Moretti, meu podcast semanal sobre cinema, literatura, histórias em quadrinhos e outros assuntos correlatos. Neste episódio nós vamos dar continuidade à nossa trajetória sobre a vida e a carreira desse notável escritor que foi Edgar Allan Poe. Nós vamos entender como foram os últimos anos da vida dele, a morte de sua esposa e os acontecimentos trágicos que o acompanharam até o fim. É isso aí, pessoal. Sem mais enrolação, vamos então dar início ao nosso podcast de hoje. Data estelar 2333.9. No último episódio, se vocês bem se recordam, eu comecei a contar a história da vida desse grande escritor que foi o norte-americano Edgar Allan Poe, meu escritor predileto em todos os tempos. De como ele nasceu, filho de em Boston, filho de uma família de atores. O pai abandonou a mulher, o pai era alcoólico, abandonou a mulher e os filhos, e a mulher faleceu pouco tempo depois, vitimada por tuberculose. Sem os pais, Edgar Allan Poe foi adotado por uma família de um rico comerciante escocês, chamado John Allan, que deu a ele o sobrenome do meio, e sua esposa Fanny. Eles foram viver em Richmond, e a vida abastada que o Poe passou a ter ali, na sua infância, foi muito proveitosa, principalmente no que diz respeito aos estudos e à formação dele, a educação dele formal, tudo isso contribuiu bastante para ele ter um bom preparo em letras clássicas. Ele aprendeu na escola latim, grego, a leitura dos clássicos como Ovídio, Horácio. Mais tarde, em 1815, ele vai com os pais para a Inglaterra, morar lá. Ele estuda num colégio em Londres, onde ele entra em contato com Shakespeare e uma de suas grandes influências literárias, o escritor Daniel Defoe e seu Robinson Crusoe, que vão marcar profundamente a personalidade e o gosto literário do Poe. De volta aos Estados Unidos, as dificuldades que o Poe tinha com o pai o levam então a se afastar cada vez mais de casa. Ele vai estudar na Universidade da Virgínia e depois disso ele se alista no Exército. Foi um período meio conturbado, mas durante esse período, com apenas 18 anos, ele lança o seu primeiro volume de contos, Tamerlão e Outros Poemas. Tá? E aí, isso em 1827. E aí ele passa a ter a vida cada vez mais conturbada a partir desse momento. Pouco tempo depois, ele sai do Exército, da abaixo do Exército, e consegue ingressar na Academia Militar de West Point, que era a academia militar mais conceituada do mundo. Ali ele sofre um pouco com a rejeição dos colegas, porque o consideravam um filho bastardo, filho de atores. Durante esse período, a mãe adotiva dele morre também, e o pai contrai segundas núpcias, e meio que o renega, o deixa de lado, continua dando dinheiro para ele, mas assim vai se afastando cada vez mais até o rompimento definitivo entre os dois. Tá? O Poe ele se afunda na jogatina, nas dívidas e começa então o seu principal problema, a sua fraqueza com bebida. Ele vai se tornando não propriamente um viciado em bebida, mas alguém bastante fraco para qualquer tipo de bebida alcoólica.
um mal que vai atormentá-lo até o fim dos seus dias, como nós veremos neste episódio. Tá? Depois disso, ele sai de West Point e ele começa a carreira dele como jornalista, né, e escritor itinerante. Ele consegue publicar um primeiro conto, Metzengerstein. Aliás, o Metzengerstein, foi publicado em 1831-32. Em 33, 2 anos depois, o Poe consegue vencer o concurso de contos com o manuscrito encontrado numa garrafa, que é um conto bastante inusitado, já tem aqueles traços do fantástico e do esotérico ali, do absurdo, que vão ser a linha mestra da obra dele, principalmente a obra em prosa dele, dos contos de terror e fantasia. Né? Depois disso, ele acaba contraindo núpcias, ele se casa com a prima, Virginia, e vai morar e leva, né, a prima e a mãe dela, a tia dele, Maria Clem, para morar com ele. E aí ele passa a ter uma vida de dificuldades financeiras, a vida dele vai ser dali para frente sempre complicada, dificultosa. Ele consegue um emprego de editor, né, primeiro como crítico, depois como editor. As críticas dele vão granjear inimizades para o resto da vida. E aí, como editor, ele também tem a oportunidade de publicar os seus outros trabalhos. Tá? Aí ele publica outros volumes de contos, de poemas e contos nesse período, né? E vai ampliando até que chega a 1839, é um ano, vamos dizer assim, um ano divisor de águas, onde ele publica seu conto mais importante, A Queda da Casa de Usher, seguido de William Wilson, e mais para o final do ano, o seu primeiro volume de contos, os contos do grotesco e do arabesco, né, que são 2 volumes de contos, em que ali já são incluídos várias das suas obras fundamentais, como A Máscara da Morte Rubra e O Gato Preto. O Gato Preto é particularmente interessante, porque ele ali já tem bem acabada a feição do conto de terror típico do Poe. Tá? O Poe, a característica principal do Poe, que o difere dos escritores de terror que vieram antes dele, é que ele não recorria exatamente a criaturas sobrenaturais, ou a castelos mal assombrados, ou coisas desse tipo que eram corriqueiras nas histórias de terror anteriores, principalmente na literatura gótica. Tá? E vários outros escritores seguiram nessa toada ali no início do século XIX, mas o Poe se distancia um pouco dessa tendência, né, ao criar contos que são mais terror psicológico do que propriamente terror sobrenatural, embora tenham fortes traços sobrenaturais as suas histórias. Elas falam de reencarnações, de influências de espíritos mortos, de pessoas que voltam à vida, de mortos-vivos, enfim, tem tudo um pouco disso. Mas o forte ali, o teor mais profundo e o traço mais marcante da obra do Poe é justamente o terror psicológico, ou seja, ele cria a angústia, ele cria o terror na mente do personagem e as transfere para nós. Isso tem um efeito particularmente forte sobre nós, leitores, e é porque eu acho que é por isso que o Poe me arrebatou de imediato logo na primeira vez que eu li os seus contos. You must trust me. Give over your will to mine. No harm will come to you. Give over your will to mine. Que é o fato de que a maior parte, se não quase todas as narrativas em prosa do Poe são feitas em primeira pessoa. Isso dá a essas histórias uma força incrível, é como se nós penetrássemos na cabeça dos personagens, como se nós entrássemos na mente deles e sentíssemos o que eles estão sentindo. É como se a nossa mente colasse, ficasse em íntima relação com a mente dos personagens, e a forma como ele descreve o que o personagem está sentindo passa a ser também a forma como nós nos sentimos. É quase impossível desgrudar o olhar e a leitura, parar a leitura de um conto do Poe lá pelas tantas. Ele nos arrebata de uma tal maneira que a gente não consegue largar o conto até o final para ver o que vai acontecer. Porque o grau de angústia vai num crescendo constante, né? E o envolvimento, né? A forma como ele constrói a consciência do personagem, sempre uma consciência atribulada, perturbada, né? Vai minando, né, todas as nossas resistências racionais e fazendo com que a gente embarque. Aquilo que um outro escritor famoso, né, chamado Harry James, chamou de a suspensão da descrença. A gente vai esquecendo que estamos lendo uma história de ficção e vamos acreditando que aquilo é verossímil, que aquilo é real, por mais irreal que seja. Né? E aí vem outra característica do Poe. Né? O irreal, né, o fantástico dele,
surge do real, sempre. Né? Os personagens e as situações que ele cria, por mais que sejam deslocados no tempo e no espaço, a maior parte das narrativas dele se passa, por exemplo, em uma outra época ou em épocas indeterminadas, no passado. Né? Quase nunca, muito poucos dos contos são no presente da época dele, né? Não no nosso, obviamente, na época dele. A maioria das narrativas sempre se passam em épocas anteriores ou épocas que não são muito claras. Ele fala de eventos na Idade Média, aparentemente, acreditamos que seja na Idade Média, né, como a Máscara da Morte Rubra, por exemplo, que se passa dentro de um grande palácio, de um grande castelo medieval. Né? Então, ele vai criando essa linha brumosa entre a realidade e a ficção, né, entre o sonho e a vida cotidiana, e a realidade cotidiana, que permeia as histórias dele e nos faz ficar nesse ambiente meio impreciso, né, entre a luz e as trevas. Né. E acho que essa característica literária do Poe também me influenciou muito. Quando eu escrevo os meus contos fantásticos, né, e também os meus romances mais extensos, né, eu sempre acabo, indiretamente ou diretamente, me lembrando e escrevendo no estilo do Poe. Né? Eu sempre sinto mais intensidade quando eu narro as histórias em primeira pessoa. Os meus contos fantásticos, meus contos, mesmo aqueles regionalistas que têm o teor fantástico, vão sempre beber na fonte do Poe. Tá? O Poe, para mim, foi uma influência tremenda na minha carreira literária, tá? Desde o meu primeiro romance de ficção histórica, os outros que se seguiram e a minha antologia de contos, os meus contos que eu tenho escrito, né? Sempre tem alguma coisa ali do Poe está presente. Né? É aquele tipo de influência que se impregna no nosso caráter e que a gente não consegue mais se libertar. Bom, o Poe também publica nesse meio tempo, né, o seu primeiro e único romance, a narrativa de Arthur Gordon Pym, fortemente influenciada pelo Robinson Crusoe do Defoe, né, como eu disse, um dos escritores mais influentes, né, na carreira dele. Nesse ponto, ele está mais ou menos no auge, trabalhando como editor no jornal, está ali vivendo uma vidinha não abastada, mas com um certo equilíbrio, junto com a esposa, a Virginia, muito mais nova que ele. Lembre-se que ela casou com apenas 13 anos. Como expliquei no meu episódio anterior, isso era considerado mais ou menos normal naquela época. Hoje nos causa escândalo, né? E ele poderia até para a cadeia se fosse nos dias de hoje. Mas na época isso era visto com outros olhos e enfim. E aí ele se muda da Filadélfia, ele sai e vai com a mulher para Nova York. E aí é fato que a vida do Poe muda radicalmente. Tá? Aí começa o período negro da vida dele, o período mais nefasto da vida dele. Ele começa a ter dificuldades em sequência, uma atrás da outra. Para começo de conversa, a Virginia adoece. Ela começa a escarrar sangue. O sinal inequívoco da doença mais mortal do século XIX, que é a tuberculose, ou tísica também, como era chamada. Ela se recupera, né, mas assim, se recupera momentaneamente. Ela vai sofrer com essa doença até o fim da vida dela. Isso estamos falando dos idos de 1839, 1840. Tá? Poucos meses depois, o Poe escreve o seu conto, A Máscara da Morte Rubra, que fala justamente de uma peste sanguinolenta, né, que justamente trata desse problema. Né. Aqui, o Poe vai, então, em 1841, né, escrever o seu primeiro conto de mistério policial. É o conto inaugural, tá, das histórias policiais. Havia alguns outros tipos de contos do mesmo gênero, a gente pode remontar até a Grécia Antiga, né, em peças de teatro antigas, né, como o Édipo Rei, né, ali atrás do Ésquilo, aliás, do Sófocles, né, mas vamos dizer assim, são histórias que são precursoras da história policial, mas é o Poe que vai dar o primeiro feitio do que seria dali para frente uma história policial. E ele cria o primeiro grande detetive clássico, que é Auguste Dupin, o francês Auguste Dupin. As histórias se passam na França, novamente a ambientação europeia, predileta do Poe. Né? E esse primeiro conto são os crimes da Rue Morgue, ou os assassinatos da Rue Morgue também, como foi traduzido aqui para o português. Né?
E ali o Poe já começa a criar uma linha de contos, né, os contos de raciocínio dele, né, que sempre envolvem um enigma, e a solução do enigma passa necessariamente pela dedução lógica. O Dupin, esse primeiro detetive da literatura, né, formal, né, ele passa a ser o modelo de todos os que viriam depois. Não à toa, anos depois, o Arthur Conan Doyle vai criar o Sherlock Holmes nas mesmas bases, nas mesmíssimas bases do Dupin. E uma certa vez, só para vocês entenderem, né, só para vocês saberem, o Conan Doyle foi indagado por jornalistas a respeito da influência do detetive do Poe sobre o próprio detetive dele, que se tornaria muito mais famoso, como todos sabemos. Né? E o Conan Doyle não titubeou, não. Ele reconheceu, ele falou, realmente, o Poe foi a minha maior influência. E aí perguntaram, na sua opinião, qual é o maior detetive de todos os tempos? Os repórteres perguntaram depois do Sherlock Holmes. Ele falou, não, antes do Sherlock Holmes é o Dupin. O Dupin é o maior detetive da literatura. Então vocês veem que o Conan Doyle reconheceu sim a dívida que ele tinha para com o Poe. Então o Poe ali ele cria um novo gênero literário, pura e simplesmente isso. Pura e simplesmente isso. Ele cria um gênero literário novo que é o conto policial que vai se desenvolver depois nos romances policiais, enfim. A história policial nasce com Edgar Allan Poe e tem data de nascimento, 1841. Eu expliquei no episódio passado que essas duas naturezas artísticas do Poe vão se alternar na sua obra. Então, de um lado você tem o Poe soturno, o Poe dado ao sobrenatural, né, dado à impressão subjetiva, né, às impressões subjetivas, às emoções fortes, carregadas. Né. Do outro lado, o Poe racionalista, o Poe lógico, o Poe analítico, que é esse que começa a despontar nesse conto dos crimes da Rua Morgue, que é uma história fascinante de dedução científica de um crime. Tá? Nada mais, nada menos do que aquilo que o Sherlock Holmes, que o Hercule Poirot, que tantos outros detetives do futuro, Charles Chan e até os detetives do cinema e da televisão, como Columbo, vão fazer dali para frente. O método é o mesmo desde essa primeira história de mistério policial. O Poe daria continuidade com esse mesmo personagem em dois outros contos. O Mistério de Marie Roget, que é baseado em um fato real, um desaparecimento de uma moça, né, lá na França, e ele tenta resolver esse mistério ali, com esse conto. E A Carta Roubada, que é o terceiro e última história envolvendo o Dupin e um mistério de uma carta que foi roubada ali. Esses três contos, de formas diversas, vão influenciar bastante o trabalho depois do Arthur Conan Doyle. O Poe não parou aí. Os contos posteriores vão trabalhar dentro dessa coisa que ele falou aqui na introdução sobre hieróglifos, decifração de enigmas, por exemplo, Escaravelho de Ouro, que é basicamente a decifração de um enigma cifrado e tal. Então o Poe vai trilhar esses dois caminhos alternadamente. Tá? E à medida que a esposa dele vai piorando, né, a saúde dela vai debilitando, né, ele vai se desestabilizando também. Ele acaba se deixando vencer pela bebida, mais e mais. Né? Isso vai agravando a situação deles, da família. Né? Lembremos que eles moravam sempre de forma precária ali. Ele vai morar em Nova Jersey com a esposa. Né? E aí a vida deles vai ser cada vez mais dificultosa devido a tudo isso, e ele não vai parando em emprego. Na região de Nova York, Nova Jersey, aí o Poe vai começar a se defrontar com os inimigos que ele criou. Aqueles inimigos literários que eu falei, que ele fez enquanto era crítico, vão começar então a dar as costas para ele e a tratá-lo com mais rispidez, em uma certa resistência. E ele vai encontrar pouco espaço ali, naquela região de Nova York, Nova Jersey, para conseguir publicar os seus escritos. Então as coisas vão se agravando. Ele consegue mesmo assim, ele continua mesmo assim escrevendo, claro. Ele nunca parou, porque era o ganha-pão dele, era a forma que ele tinha de sobreviver. Mas a coisa vai, a partir desse ponto em diante, a vida dele vai descendo, vai descendo cada vez mais na angústia, no desespero, e nos contos e poemas que ele vai escrever a partir daí, isso vai sendo uma constante frequente. Os contos de humor, os contos satíricos vão começar a perder espaço cada vez mais, e ele vai mergulhando nesse estado de espírito mais mórbido, mais angustiante, e isso vai sendo refletido, vai sendo
transmitido em suas obras. Se vocês me permitem, vou fazer só uma pausa rapidinha para comer a minha maçã Fuji que eu adoro. Em 1841, ele publica Uma Descida no Maelstrom, que é uma narrativa bastante diferente e interessante. Maelstrom é um fenômeno natural que existe, se eu não me engano, é na costa da Dinamarca ou da Islândia, ali naquela região nórdica da Europa, em que se forma um redemoinho gigantesco ali no mar, né, e arrasta embarcações e tudo que cai ali, animais, enfim. E o Poe faz uma narrativa sobre isso, né. Aliás, os contos do Poe nesse período também adquirem um outro feitio que é muito interessante. Ele se torna uma forma meio híbrida entre um ensaio e um conto, e uma história de ficção. Tá? Entre o ensaio, vocês puderam perceber aqui no início dos primeiros parágrafos dos Crimes da Rua Morgue, que ele faz um ensaio analisando o raciocínio analítico sobre a questão do xadrez e o jogo de damas, ele faz um comparativo. Isso nada mais é do que um ensaio sobre um assunto, antes de entrar de fato na história. Então, o Poe vai construir alguns contos que são mais ensaios sobre determinados temas, elucubrações, pensamentos filosóficos, reflexões filosóficas que ele faz sobre determinados assuntos, do que propriamente história de ficção. Ou então, ele entremeia uma coisa na outra, como fez aqui na abertura dos Crimes da Rua Morgue. Bom, a saúde da Virginia vai se deteriorando, ele vai entrando em desespero, as cartas dele revelam isso. Nesse período ele começa a se apegar um pouco à religião católica, a frequentar missas, ele se torna amigo de um padre que numa igreja próxima de onde ele morava lá, em Nova Jersey, até que enfim, em 1842, em janeiro de 1842, se eu não me engano, a Virginia morre vítima da tuberculose. Então, essa perda é devastadora, né? Se ele já tinha perdido a mãe de sangue, a mãe adotiva, o irmão mais velho para a bebida, e agora ele perde a esposa, que era o esteio dele, o esteio moral e ético, né? A vida dele começa a desabar dali desse ponto em diante, tá? O Poe vai ter então sérias dificuldades e ele não vai mais conseguir se levantar do choque de ter perdido a sua amada Virginia, né? Era mais nova que ele, como eu falei, né? Mesmo assim, ele ainda prossegue escrevendo, né? E aí a glória literária dele ainda vem para frente, vai acontecendo na frente. Nesse período também, há um fato importante que eu não posso deixar de mencionar. O Charles Dickens, famoso escritor inglês, autor de David Copperfield, de Oliver Twist, de Um Conto de Duas Cidades e tantas obras memoráveis, o Conto de Natal, né? Faz uma turnê pelos Estados Unidos. E o Poe era extremamente, era fã do Dickens, né? Era um dos escritores prediletos dele, contemporâneos daquela época. E ele escreve, um pouco antes da turnê do Dickens, ele escreve um artigo para o jornal, onde ele desvenda o mistério de uma história que o Dickens estava escrevendo e publicando em forma seriada, né, lá na Inglaterra. E o Charles Dickens ficou bastante admirado em ver que o Poe já tinha deduzido, né, o fim da história muito antes de lê-la. Né? E aí o Poe, aproveitando-se da turnê, né, do Dickens nos Estados Unidos, ele passa ali pela região onde ele está vivendo, ele escreve uma carta pedindo para se encontrar com o Dickens e eles se encontram. Né? Eu daria tudo para ser uma mosca para presenciar o encontro desses dois gigantes da literatura. Porque se tem um escritor que eu gosto em segundo lugar, depois do Poe, é o Dickens. Né? O Dickens é fascinante, é maravilhoso. Né? Principalmente os personagens do Dickens. Né? Os personagens do Dickens são aquele tipo de personagem que você lê e nunca mais vai esquecê-los. Né? Os personagens do David Copperfield, que cercam a história dele, são fascinantes. Os personagens do
Oliver Twist, né? O Ebenezer Scrooge, o velho pão duro muquirana, que vai servir depois de modelo para o Tio Patinhas do Walt Disney, né? Do Karl Barks. O Dickens era, em termos literários, para mim, é o segundo colocado depois do Poe. Tá? Então, esse encontro de gigantes, a gente só pode especular o que foi que eles conversaram, né? Obviamente, não havia gravadores, não havia câmeras naquela época, mas deve ter marcado ali, deve ter marcado fortemente, né? Impressionado fortemente ao Poe. Tá? Bom, depois disso, ele então já aí chega o momento da morte da Virgínia. Ele tem uma recuperação difícil, ele vai procurar trabalho em outras cidades, ele percorre sempre aquela região entre Richmond, Baltimore, Boston, e fica trafegando de um emprego para outro, de uma coisa para outra, procurando ali vender os seus escritos. Ele pretendia fundar uma revista, mas aí ele não tinha dinheiro, tenta levantar fundos, tudo é muito difícil, tudo passa a ser muito difícil para o Poe nesse período. E ainda assim ele foi resiliente, mesmo assim ele perseverou, continuou escrevendo, continuou se esforçando, tentando publicar, não parou. Ele era uma máquina de escrever contos, poemas, né, artigos, né, ele continuou escrevendo, né, e nunca desistiu. Né. Então ele acaba sendo uma inspiração nesses momentos difíceis que a gente passa de vez em quando. Graças a Deus não são muitos, mas às vezes a gente tem umas quedas aí, e o Poe sempre é uma fonte de inspiração para mim. Tá? Bom, aí nós chegamos ao lançamento de um livro, um novo livro, né, sobre as histórias dele, os romances em prosa de Edgar Allan Poe, né, que é uma outra coletânea de contos, né, sobre dele. Nesse ponto ele já está se tornando um nome mais ou menos conhecido nos Estados Unidos, até que em 1845 ele escreve um poema, o poema que vai torná-lo um nome ilustre por todos os séculos. Estou me referindo ao seu principal poema, que é O Corvo. O Corvo é uma obra-prima de composição. Ele já foi traduzido para o português por diversas personalidades, entre elas o nosso Machado de Assis e Fernando Pessoa, o português Fernando Pessoa. Tá? E é, para mim, um exemplo de um poema. Ele tem refrões inesquecíveis, o famoso, né, refrão dele, né, nunca mais, nunca mais, nunca sai da nossa cabeça. Foi um achado literário, achado poético. Inclusive ele passa a ser chamado Homem-Corvo por conta dele. Por conta do Corvo, ele vai ser chamado para dar palestras, ele mesmo passa a fazer turnê. Então esse é o momento de celebridade do Poe. Apesar das dificuldades financeiras, ele consegue momentaneamente, depois da publicação do seu poema histórico, né, ter o reconhecimento da sua fama, ainda que passageira. Né. A gente percebe aí no poema, né, a angústia que ele estava sentindo pela morte da Virgínia. Inclusive ele se refere à mulher morta no poema como Lenora, que obviamente estava se referindo à mulher morta. E o corvo simboliza ali, ele faz referência a crenças antigas de que o corvo ele vinha do reino dos mortos trazer notícias dos mortos para os vivos. É mais ou menos esse o tom, né, o assunto do conto. Né. Mais tarde, o Poe vai fazer vai escrever um ensaio bem interessante, muito interessante, que eu recomendo fortemente, se vocês encontrarem, de ler, que é a filosofia da composição, que é nada mais nada menos que um making-off de como ele escreveu o Corvo. É fascinante isso. Né? É incrível que um escritor tenha tido a ideia de escrever como ele escreveu a sua obra. Né? Então o Poe ele desenvolve nesse ensaio, ele escreve nesse ensaio passo a passo de como foi se desenvolvendo, como vieram as ideias e como ele trabalhou as ideias para chegar ao resultado final. É um making-off. Né? Eu não conheço nenhum escritor que tenha feito isso, além dele. Ele é o único que pegou uma obra dele, no caso o poema O Corvo, e dissecou essa obra, e não só dissecou, não só analisou, mas explicou para nós como foi que a gênese e o desenvolvimento dela. Tá? Bom, o Corvo vai abrir as portas do sucesso para o Poe, né? E também as portas da inveja e da raiva, porque, como eu disse, ele criou tantos inimigos que eles acabaram por não perdoá-lo mais tarde, quando o sucesso veio. Né?
Muitos até torceram o nariz para o Corvo, dizendo que era um poema ruim ou fraco, né? Sentimental demais, né? Melancólico demais. Como eu disse, ele passou a ser chamado de Homem-Corvo, mas ele percorreu os Estados Unidos ali, várias regiões, várias cidades, dando palestras, e com isso conseguiu algum dinheiro para sobreviver. Infelizmente, a fama não durou muito, né? E aí ele começou também a sofrer um mal físico, ele também, né? E o que começou a debilitá-lo cada vez mais, né? Ele começou a se entregar mais e mais à bebida, né? Alguns falam também que ele era viciado em ópio, embora isso nunca tenha sido ficado claro. Ele tomava ópio, sim. Veja bem, ele passou a tomar ópio nesse período porque ele sofria de dores. Não se sabe bem que dores eram essas, de onde vinham essas dores, né, o que ocasionava essas dores. E o ópio era um remédio muito comum para aliviar as dores. Da mesma forma que muita gente toma até hoje alguns opiáceos para poder aliviar as dores, ele começou a tomar. E as más línguas diziam que ele era viciado em ópio, quando talvez não fosse bem isso. Talvez ele tomasse ópio por necessidade, não porque ele era viciado. Mas, enfim, o vício em ópio também era algo muito comum naquele período. Tá? Estamos falando de um período em que o ópio, havia casas de ópio espalhadas pelos Estados Unidos, pelo mundo inteiro. Né? O Paul, então, ele vai passar, né, desse ponto em diante, cada vez mais, a sofrer com uma debilitação da saúde, cada vez mais aguda, né? Ele vai percorrer várias regiões ali, ele vai de Nova York para Baltimore, de Baltimore para Richmond, e fica ali transitando, né? Em parte procurando ajuda, em parte procurando, eventualmente fazendo dando suas palestras. Mais para frente, então, ele vai se dedicar à escrita de alguns textos importantes, tá? Ainda em vida, em 1845, ele publica um outro volume de contos, reunido, e nesse mesmo ano um volume de poemas intitulado O Corvo e Outros Poemas, que é a publicação então do Corvo com alguns outros poemas. É o último volume que ele vai publicar em vida, isso em 1845. Tá? Bom, depois que ele escreve O Corvo, né, e já com um certo sucesso, um certo renome aí na cena literária norte-americana, né, ele vai se dedicar a escrever um ensaio metafísico. Aparentemente, as mortes que acabaram pontuando a vida dele, e particularmente a morte de sua amada Virginia, afetaram profundamente a psique dele. Ele passa a se voltar a um certo pensamento metafísico, teológico, né? A tentativa de entender a natureza do cosmos, o sentido da vida, o que é natural, né? Uma pessoa que foi afligida pela morte por todos os cantos, né? E agora que ele viu a esposa dele, que era vamos dizer assim, a rocha na qual ele se apoiava, né? Também ir embora, certamente isso deve ter afetado bastante, né? O equilíbrio emocional dele, e ele passa a se interessar por assuntos metafísicos, e ele escreve um ensaio chamado Eureka, em que ele procura um ensaio meio cosmológico ali, que ele procura explicar a origem das coisas, usando conceitos vindos da filosofia escolástica, filosofia medieval, misturados com conceitos mais modernos, de partículas, enfim. É uma miscelânea meio confusa, né? É fascinante o conceito é fascinante. E antecipa, de certa forma, um pouco aquilo que depois do século XX viria a ser a teoria quântica, né? A física quântica. Tem alguma coisa que nos lembra um pouco da física quântica ali nesse ensaio. E, de fato, os críticos desceram o sarrafo nesse poema em prosa, podemos chamar assim, que foi Eureka, um poema metafísico em prosa, né? Muito pretensioso. Ele não era um filósofo, não era um Spinoza, não era um Descartes, não era nada disso. Ele não tinha, talvez ele não tinha, não que ele não tivesse inteligência, mas é claro que ele tinha, mas ele não tinha as condições para poder pensar, né, em termos mais racionais e com mais calma. Né? Ele não tinha a estabilidade necessária para poder trabalhar nesse assunto com a profundidade que esse assunto pede. E no final das contas, esse poema é mais uma curiosidade que outra coisa, de conceitos misturados, conceitos até meio extravagantes ali, e na época muitos acabaram ridicularizando, né, por conta disso, o que tem a impressão que isso agravou ainda mais o estado de saúde dele,
Então, endividado, o Poe deixa a tia dele, a Maria Clem, em casa, né, e vai viajar em busca de, ao mesmo tempo, para poder dar palestras a respeito do poema, também buscar recursos para poder, a ideia dele era poder continuar ali investindo nas suas publicações. O que acontece é que ele desaparece por um tempo. Né, numa dessas viagens a Baltimore, ele desaparece. Na verdade, a viagem tinha sido entre Nova York e Richmond, e não se sabe por que ele é encontrado dias depois, completamente delirante, em um estado deplorável em Baltimore. Ele é recolhido a um hospital, né? Ele está vestindo trajes completamente desgastados, e está em um estado que praticamente pode ser considerado de delírio tremens. Na época foi apontado como sendo delírio tremens. E ele começa a falar frases desconexas ali, moribundo. Isso nós estamos falando em 1849. Em outubro, novembro de 1849, ele passa alguns dias ali convalescendo. Há um médico que o atende. Os únicos relatos desses últimos momentos do Poe são desse médico. E o médico publicou depois da morte do Poe várias versões diferentes da mesma história, então a gente não sabe de fato o que o médico viu ou deixou de ver, o que realmente o Poe falou ou deixou de falar. Tem frases ali que está na cara que o Poe não falaria, que foi uma invenção do médico, enfim. E não sabemos o que aconteceu com o Poe para ele aparecer nesse estado deplorável, né? Porque ele estava relativamente bem ali, ele passou um tempo na casa de um amigo, de um editor conhecido, um jornalista conhecido, depois ele desaparece misteriosamente e reaparece ali, caído, né, nessa forma precária ali, e aí é recolhido a esse hospital, e lá então ele vem a morrer em 1849. É enterrado meio que como indigente, né, depois os parentes, os amigos, né, conseguem recolher um dinheiro e construir um mausoléu para ele, mais decente, né, onde aí ele depois é exumado, e lá ele foi enterrado junto com a Virgínia, a esposa dele, mas mais tarde a tia vai falecer, anos depois da morte dele, e também vai ser enterrada junto, a Maria Clem. Tá? Enfim, esse é o legado dele nos contos de terror, as histórias de mistério policial, a ficção científica, que ele foi um dos precursores, né? Ele fez uma das primeiras viagens de ficção científica à Lua, narrativas de viagem à Lua, que depois inspirariam fortemente o Júlio Verne, anos depois, né? A escrever o seu conto da Terra à Lua e Viagem ao Redor da Lua, seus dois romances, né? E o Poe, além de tudo, deixou esses ensaios interessantíssimos e fascinantes, né? Fora o poema mais notável dele, O Corvo, né? Que é um monumento literário. Né? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste episódio de A Arca do Moretti. Não esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal para saber das novidades. Na próxima semana eu estarei de volta para começar a falar sobre os filmes adaptados da obra de Edgar Allan Poe. Até lá então, pessoal!